Começa agora, Pan News Cidades. Apresentação, J. Thanos. Apoio Plano Hospital Samaritano, porque nós cuidamos de você. samaritanosaúde.com.br e Grupo Unieduca. Só aqui o seu futuro é na prática. Vestibular online em grupounieduca.com.br. Na Jovem Pan News Campinas, você ouve Palavra de Honra, a crônica de J. Thanos. Muito bem, amigos, começa agora o Pan News Cidades e eu agradeço o carinho da sua audiência que atinge níveis excepcionais na preferência dos ouvintes da Pan News Campinas. A semana foi cheia de novidades, posse, disputas, ameaças, mas antes de pontuarmos esses acontecimentos que envolveram a capital federal e também a nossa Câmara Municipal de Campinas, eu não poderia deixar de indicar um espetáculo para as pessoas sensíveis que querem ter uma experiência única. Afinal, quem já não sonhou em estar dentro das obras de arte de grandes artistas, integrando-se nas cores mágicas das tintas que traduzem a alma poética que somente as pinceladas podem captar? Van Gogh talvez seja, entre tantos expoentes, aquele que conseguiu, por meio das cores e do vigor com o qual traduziu o movimento das formas consagradas e conhecidas pelos amantes da pintura, antever a possibilidade do movimento que atinge a imaginação do observador. O Shopping Dom Pedro, a partir de hoje, nos brinda com um espetáculo de projeções imersivas. Van Gogh e impressionistas finalmente chega a Campinas com uma temporada curta, é verdade, até o final de abril, mas fiquem tranquilos que vocês poderão conferir todos os dias das 10 da manhã às 22 horas essa maravilhosa oportunidade de se integrar e fazer parte das obras dos grandes mestres da pintura universal. Os ingressos estão disponíveis para venda online no site da produtora www.lightlands.com.br e também na bilheteria presencial lá da entrada Ala das Flores do Parque Dom Pedro Shopping. Não perca esse deleite, esse momento único, cheio de sensibilidade que o Dom Pedro Shopping nos premia nessa mostra sem igual. Mas se nem tudo que reluz é ouro, o brilho radiante do Supremo marcou na quarta-feira uma nova página escrita com o fortalecimento das instituições democráticas. A ministra Rosa Weber declarou oficialmente o reinício das atividades do Judiciário nesse novo ano, se bem que a Justiça não para. Estiveram presentes no STF o presidente Lula, o presidente do Congresso, agora reeleito, Rodrigo Pacheco, autoridades dos mais importantes órgãos do país. A cerimônia mostrou que o STF é uma fênix ressurgida das cinzas do dia 8 de janeiro, evento que vandalizou o coração da nossa pátria. Nesse dia, o país foi aviltado pela ignorância e o custo da quebradeira insana será pago por nós, contribuintes. Afinal, tudo aquilo é do povo, tudo aquilo é nosso. As pessoas passam, mas o nosso patrimônio cultural, moral, pedagógico, artístico deve perdurar para as presentes e futuras gerações. Mas no Congresso houve também a posse dos novos senadores e dos deputados, além, é claro, da eleição dos presidentes de cada casa. Arthur Lira foi eleito para presidir a Câmara Federal com uma votação histórica e deve ter uma missão fundamental, a missão de agilizar ou frear os atos do Executivo. A nossa Constituição Cidadã tem um viés parlamentarista e nas mãos do Legislativo repousam todos os poderes relativos ao primeiro-ministro, hoje com o ungido presidente daquela Casa de Leis. Mas se em Brasília os novos parlamentos reiteraram o compromisso com a democracia e o fortalecimento das instituições, em Campinas a propositura de uma CPI na Câmara naufragou, com o intuito de responsabilizar o prefeito da cidade pelas mortes decorrentes das quedas de árvores que fatidicamente mataram em dezembro um motorista esmagado
juntamente com seu carro, na Rua General Marcondes Salgado, ao lado do Bosque dos Jequitibás, e uma criança vitimada na Lagoa do Taquaral. Olha, a CPI, felizmente, foi votada e engavetada pela maioria dos vereadores. É claro que há responsabilidades das prefeituras quanto à manutenção dos parques, jardins e quaisquer ambientes urbanos onde a competência exista. Sem dúvidas, cabem indenizações para as famílias enlutadas, com a dor enraizada nos corações daqueles que enfrentarão a ausência dos que foram. Mas as CPIs são radicais demais para buscar algum resultado prático, pelo menos nesse momento. As famílias que perderam seus entes queridos, nossos mais profundos sentimentos de dor. Tenho dito, palavra de honra. Pan News Cidades. O programa de hoje é uma homenagem ao heavy metal e eu entrevisto Ricardo Batalha. Pan News Cidades. Lembre-se que esse e outros programas estão disponíveis pelo Spotify. Basta digitar e tenho dito palavra de honra. E você pode também acessar o meu Instagram digitando JTanosJR. As crônicas veiculadas durante a semana pela Jovem Pan News Campinas podem ser conferidas no blog jtanos.blogspot.com. Continue conosco no Pan News Cidades, porque aqui o seu direito é o nosso tema. O Pan News Cidades volta já. Qual o segredo do Grupo Unieduca para empregar mais de 90% de seus alunos? Prática, prática, prática. Aqui você pratica e entra em contato com a sua profissão desde o primeiro semestre. Você pode até comparar, mas se for escolher uma faculdade, tem que ser do Grupo Unieduca, com a Unifage, Unimax e Faagro. Faça seu vestibular online. GrupoUnieduca.com.br. No Grupo Unieduca, seu futuro é na prática. Saúde é o melhor plano da região. PHS, PHS, Samaritano, saúde, campeão. SamaritanoSaude.com.br. Agora, no Pan News Cidades, entrevista. Ozzy Osbourne, aposentado. É o fim de uma era? O heavy metal volta para o universo underground? Quem vai nos responder essas perguntas é o fanzineiro, um dos melhores, um dos maiores conhecedores de heavy metal do país, Ricardo Batalha. Tudo bem, Ricardo? É muito bom conversar com você no Pan News Cidades. Muito bom, tá no Pan News também. É um prazer falar com vocês. Olha, o Ozzy Osbourne, ele é tipo como se fosse um sinônimo de heavy metal, porque ele integrou o Black Sabbath e foi a primeira banda, é o pioneiro do heavy metal, que lançou o primeiro álbum em 1970, né? Então a gente tem essa ligação total do ponto zero, né? O ponto 1 do heavy metal é o Black Sabbath, com um álbum homônimo que saiu, né, na ocasião era o Ozzy Osbourne, o vocal. E o Ozzy, coincidentemente, agora que ele anunciou a aposentadoria dele, ele lançou 13 álbuns na carreira solo. E coincidentemente o último álbum do Black Sabbath que ele lançou chama 13 também, é o 13, que saiu em 2013. Então, assim, ele deixa um legado para todo mundo que é fã de rock, heavy metal e também da cultura pop, porque o Ozzy, ele é conhecido por todo mundo. Ricardo Batalha, você é um estudioso hoje, além de apreciador, além de fã do heavy metal. Eu gostaria que você abordasse o universo dos metaleiros, vamos chamar assim. A revista Road Crew, que é uma revista especializada, você atua na revista também, trabalha na revista, e eu queria saber de você uma visão geral sobre o heavy metal no Brasil. Isso acaba? Tem segmento definido? É uma linha que se imortalizou
frente aos apreciadores do rock pesado, não? Sim, a gente tem tudo, né, no heavy metal. Não só eu que estou na Road Crew desde 96, mas a gente tem uma mídia especializada, tem shows assim semanais de atrações internacionais, a gente tem festivais de heavy metal, de rock pesado, assim, de hard rock até o metal mais extremo, em estádios. A gente vai ter esse ano Summer Breeze Festival, que é um evento que vem da Alemanha para o Brasil, primeira edição agora em abril. A gente vai ter novamente o Monsters of Rock e fora, assim, Motley Crue e Def Leppard, que vão tocar no Allianz Parque, no Palmeiras, onde o Ozzy fez seu último show aqui no Brasil solo. O do Black Sabbath foi no Morumbi, com o Ozzy, né? Então, assim, a gente tem não é só a cultura da música pesada e do heavy metal. A gente tem uma indústria, né? Tem tudo, assim. Ele não é... Assim, às vezes as pessoas que não são tão do nosso meio, elas ouvem mais falar quando tem uma notícia dessa do Ozzy, ou então época de Rock in Rio, alguma coisa que vai para mídia mais mainstream, popular. Mas assim, a gente tem um universo paralelo que é gigantesco. Não é uma coisa que todo dia as pessoas olham, mas tem muita coisa nesse meio, sim. E é forte, né? Porque tem as bandas do Brasil, tem bares, tem rádio de rock, tem programa especializado, canais de YouTube. Então, assim, a gente não tá no mainstream mais. Bem que você até falou do underground, mas nunca foi problema pro heavy metal tá no underground. É lógico que tem os artistas como o Ozzy, que são do mainstream, que a gente não precisa explicar, né? Por exemplo, Ozzy, Kiss, Iron Maiden, esse tipo de banda não preciso explicar, todo mundo já conhece, né? Mas a gente tem esse meio nosso, é muito forte. Agora, com relação aos fãs, houve uma reciclagem. Eu sou da época em que se tinha aí essas bandas no dia a dia, né? Kiss, o pessoal cortava a língua para aparecer lá com... Gene Simmons, Não é verdade? Então, como é que acontece a reciclagem? Os jovens sabem, curtem, porque a nossa geração, a minha geração, já está indo embora, né? Como é que fica o rock com a nova geração? Uma pergunta muito boa. Porque tem muita gente que fala assim, esses tiozinhos roqueiros, esses vovô do rock, gente que fala esse tipo de coisa. Eu mesmo, quando eu nasci um ano antes do Black Sabbath soltar o primeiro álbum. Eu vou fazer 54, né? Então, 53, eu tô com 53, né? Então, assim, vou fazer 54 agora, esse ano. Só que, assim, o que eu vejo trabalhando com a Road Crew, indo a eventos, festivais, shows... bares de rock, que a gente tem bastante, né, no país inteiro, eventos fora de São Paulo, não é só aquela coisa do sobrinho que acompanha o tio, do filho. Lógico que se fosse mais divulgado, mais popular, ia ter mais gente, mas o que eu vejo é uma renovação não só do público, de moleque tocando. E aí tem aquelas coisas de banda mais nova, de surgir banda nova... sei lá, Maneskin apareceu no TikTok, aí uma banda com músicos mais novos, até de outras linhas da música pesada, sei lá, de post-hardcore, de metalcore, então ele tá vendo um músico semelhante a ele no palco, aí dá vontade do que, eu também quero fazer isso, que é o que acontecia com a gente. Pô, eu quero ser esse cara, putz, eu gosto desses caras. Então isso influencia, não é só o avô, o tio, o pai, o irmão, assim, que influencia gente mais nova. Eu posso falar porque eu constato isso de assistir banda com músicos mais jovens. Então a renovação tá aí, não só no público, mas músicos jovens. Eu acho muito legal isso. Vamos voltar ao Black Sabbath. Eu acho que são as capas mais criativas que eu conheço, capas de disco que a juventude dificilmente vai sentir com a mesma impressão que a nossa geração sentiu. Era um negócio de louco, ilustração, fotos, uma coisa realmente colecionável. E hoje, com a internet, há um impacto com relação à produção gráfica
eu vou chamar de CDs, e agora nem mais isso nós temos, né? Você compra direto da rede o som que você quer ouvir. Então, como é que fica essa questão? Não estava ligada à ilustração, à imaginação do artista que vendia a imagem do Black Sabbath nas capas de disco? E começando pelaquela primeira, né? Que tem aquela bruxa do primeiro álbum, que é um moinho que existe, é real lá na Inglaterra, que tem aquela imagem daquela mulher que ficou por anos, assim, todo mundo falando, meu, quem que é essa mulher? Parece uma bruxa, e o disco tinha saído 13 de fevereiro, sexta-feira 13, aí dava mais aquela influência de coisa assim mais macabra. Mas a gente, inclusive no Brasil, hoje em dia, a gente tem muito artista gráfico, ilustrador, que faz capas de discos também, e fora quadrinhos, HQ, essas coisas, eles fazem capas de disco de bandas de renome internacional. Tem o Marcelo Vasco, que é até colunista da Road Crew, ele toca no The Troops of Doom e no Pátria, ele fez capa para o Slayer, para o Creator, para bandas de nome, bandas estrangeiras, né? Essa imagem do heavy metal, ela nunca será perdida. E você falou de capa, daí tem o Iron Maiden também, que todo mundo fala das capas do Iron Maiden, porque tem a divulgação e tem o merchandising, que é onde as bandas estão ganhando bastante dinheiro hoje em dia, divulgando o merchandising. Então, assim, mesmo que ele só saia no streaming, aí tem no YouTube, tem aquele tipo de imagem de lyric video, que é um vídeo de letra, que fica aparecendo um videoclipe com a letra, tem vários estilos de desenho, de arte, então ele está assim, eu acho que até ampliou, mesmo porque a gente tem LPs, né, de vinil sendo lançados e relançados, assim, mais para colecionador, mas as vendas estão aumentando sempre, então essa parte ainda é muito importante. Você falou, da gente ficava maravilhado, pegar lá o vinil e ficar olhando para ele como se estivesse vendo um quadro, né? A gente sentiu isso. E muitos sentem até hoje, porque é o que eu falo, banda de rock, de heavy metal, assim, com raríssimas exceções que você sabe lá, álbum branco dos Beatles ou Black Album lá do Metallica, não tem nada na capa. Mas aí é mega banda, assim, você tem que se ligar na arte, assim, e a gente no Brasil, felizmente, tem muito artista de nível e fazendo trabalho até para bandas do exterior. Ricardo Batalha, eu quero contar um pouquinho a sua história. Como é que você se meteu nisso? Se envolver com heavy metal é quase uma religião, né? Não vamos deixar por aí, por esse caminho. Conta um pouquinho da sua história para os ouvintes do Pan News Cidades. Olha, nos anos 70, eu era ouvinte de black music. Eu escutava muito disco music, banda tipo Chic, Earth, Wind and Fire, essas coisas. Só que aí, um dia, em 1979, quando eu tinha, sei lá, de 9 para 10 anos de idade, e meu pai ele tinha sido advogado de direito comercial de muitas gravadoras, ele recebia muitos discos. Então a gente tinha uma coleção muito grande de disco em casa, variados, MPB e tal. E eu nunca tinha me ligado tanto em... Minha mãe gostava de rock and roll, né? Tipo Elvis, Chuck Berry, Little Richard, sei lá, esse tipo de rock and roll básico, né, do princípio. Quando eu achei aquele volume 4 do Black Sabbath, que é um disco de 1972, na estante, eu coloquei para rodar, esse até a capa não chamava atenção não, porque era uma silhueta do Ozzy laranja, aí eu colocava tudo para ouvir, porque eu era viciado em música. Aquilo lá mudou minha vida, parece que o mundo parou. E aí uma pessoa antes de ter colocado a agulha para ouvir esse disco do Black Sabbath e outra pessoa depois. Porque aí eu ficava ouvindo todos os dias esse disco e eu não tinha nada parecido em casa. Só que, por sorte, o escritório do meu falecido pai era na mesma rua da Woodstock Discos, que era a principal loja de discos, ela existe até hoje, no metrô Anhangabaú, ao Woodstock Discos. Aí eu fui lá, um funcionário do escritório do meu pai, o João Carlos, ele falou, você tá gostando disso daqui? Você precisa ir nessa loja. Aí o Valcir, que era o dono da Woodstock, virou meu professor do rock, e aí por interesse eu fui colecionando disco, comprando, conhecendo bandas. O interesse me levou larguei o direito e trabalho com música, jornalismo musical, crítica.
por causa do heavy metal. E por isso que eu falo, o Ozzy é tão importante e o Black Sabbath, que se não fosse por eles eu não estava nem falando com você. Eu vi uma foto sua, nós não nos conhecemos pessoalmente, e você, ao olhar para você, imediatamente eu fui lá para os anos 70, 80, não é? Você tem um perfil de metaleiro clássico. Como é que o seu visual incorpora você na sua atividade? É isso assim, uma época atrás, quando começou a Road Crew, eu até estava com o cabelo curto, mas eu sempre usei mesmo o cabelo comprido. Hoje não é assim, você olha, você fala, esse cara gosta de rock. Hoje até mudou. Você vê muito músico com visual que não é o parecido com dos anos 70 e 80. Já é mais natural, cabelo curto, nem parece que é um músico de rock. Só que assim, a gente não tem jeito, é daquela época mesmo, e até ajuda, porque o cara identifica, eu mexo com uma coisa que quem toca, quem é músico já se identifica, fala, esse daí tá falando verdade, o cara parece comigo. Então assim, outra, a gente gosta, né? No começo nos anos 70, sei lá, 80, nos anos 80 era mal visto demais, né? Porque só de ser cabeludo, já andar na rua, você imagina. Na Argentina só tinha cabeludo, aqui no Brasil não, era bem mais difícil. O pessoal olhava torto, tudo. Só que hoje em dia é bem mais normal. O pessoal já acostumou com isso. Ricardo Batalha. Faz parte, né? Claro. Faz parte, usar camisa de banda, cabeludo. Esse tipo, tem muita coisa que faz parte da gente, tá? Eu não consigo, assim, me ver... Pô, eu já que nem eu te falei, vou fazer 54. Se eu ainda tenho cabelo e comprido, eu vou deixar. Eu trabalho com isso. Não é o meu caso. O cabelo já foi. Ô, Ricardo, Bocassino, a vestimenta... Não sei, a Bocassino nem tanto, mas hoje, né? Mas a vestimenta black, ligação com as drogas, tinha um estigma no heavy metal. Os cantores de rock daquela geração tinham sempre uma ligação direta com drogas. Como é que anda isso hoje? Naquela época, assim, até você falou calça de sino, o Sabá usava, nos anos 70 eles até usavam. Depois mudou o visual. Quem mudou o visual do heavy metal foi o Judas Priest, que ele incorporou aquele visual meio de motoqueiro com outros símbolos, meio de sadomasoquismo, que era negócio de chicote, era um monte de coisa. Tinha um lance satânico também, né? Não tinha um lance... Isso sempre teve isso daí também, que antes o pessoal tentava fugir, só que é mais pelo lado macabro, lado do terror. E tem bandas que também se intitulam satânicas, como tem bandas cristãs, tem de tudo na parte temática, né? Agora no visual a gente também tem de tudo. Tem essa parte mais, sei lá, sisuda e tal, mas também tem os de hard rock dos anos 80, que é mais aquele estilo glam, que já usa lápis no olho. Isso aí é toda... A fase mais anos 80 era assim, só que o básico é o pessoal usar calça rasgada, jaqueta de couro, jaqueta jeans, às vezes cinto de bala, que era o Motorhead lá do saudoso Leme. Isso tem de tudo, daria para fazer uma tese de quem trabalha com moda, só se for mexer com rock. Isso dá, tanto que eu vejo às vezes exposições, desfiles e muita coisa ligada com rock que às vezes quem está vendo nem se liga que é inspirado naquilo. Agora, com relação a drogas, isso é no geral, era o perigo e a rebeldia do rock, tudo, uma coisa que foi mudando com o tempo. Hoje até muitos músicos, se você vê no camarim, eles tomando chá, água, porque não dá mais para... Já fizeram as insanidades dele, que nem o próprio Ozzy. O Ozzy, todo mundo falou, não sei como ele aguentou até hoje de tanta loucura que ele fez na vida. Então, assim, ele aguentou porque ele fez de tudo, e ele fala e não fala, eu não sou exemplo nessa parte. Ele com 74 anos, perto de tudo que ele fez, era só insanidade. E isso daí tá... Assim, eu acho que tem essa parte de drogas, tem em todas as áreas, só que a gente não incentiva, né? Não é uma coisa em que o músico do metal fica incentivando. Isso daí não. Mas o que rolava era o perigo e a rebeldia, porque você olhava aquilo lá e falava, nossa, isso aqui é um perigo, não sei o quê. Só que isso dava ânimo pra gente ir no show, pra andar daquele jeito. É meio pra ser do contra mesmo, rebelde. Bom, nós estamos no final do Pan News Cidades de hoje
E eu queria, Ricardo, que você deixasse aqui um contato, mas que desse uma dica para quem nunca ouviu, porque existe, principalmente aqui na nossa região de Campinas, para quem nunca ouviu heavy metal, começar por onde? Então, uma dica e o seu contato para quem quiser conhecer um pouquinho mais do Ricardo Batalha e do trabalho que você desenvolve no Classic Rock e Heavy Metal. Isso, olha, para indicar bandas que, para quem nunca ouviu heavy metal, o próprio Black Sabbath, que foi o meu pontapé inicial, o trabalho solo do Ozzy Osbourne, o trabalho solo do saudoso Ronnie James Dio, que é o Dio, e uma banda clássica de heavy metal, que é o Judas Priest. Desse jeito, para começar a ouvir, e é o que eu sempre falei, se aquela guitarra abafada no mico, aquela palhetada, a hora que entra na pessoa, se ela gostou e se instintivamente ela começa a balançar a cabeça, se mexer, pegou. E não importa a idade, aí pegou. Aí o heavy metal pegou. Você vai ver que ele não vai largar mais. O cara pode não se aprofundar que nem eu, que eu trabalho com isso desde os anos 80, mas ele vai começar a curtir e ouvir. Então, assim, eu trabalho na revista Road Crew, que é de heavy metal e classic rock. Ela é um portal, uma revista impressa e um canal do YouTube também com bastante conteúdo. Também trabalho na Panorama Audiovisual, que já faz parte mais de equipamento, e trabalho na consultoria e assessoria ASE Music, prestando consultoria para bandas, artistas, produtoras de show, bares de rock, gravadoras. Então eu estou nesse meio há muito tempo e assim é a minha vida, né? Heavy metal se tornou minha vida porque eu me interessei, eu estudei e é o que eu sempre gostei de fazer e felizmente eu consigo. Eu trabalhei nessa área em tudo que você pode imaginar, fazendo turnê com banda no exterior, tocando, gravando, filmando show, fazendo fanzine. Então assim, eu tenho esse giro em todas as áreas. Não é aquele cara que fica sentado no sofá pegando o disco e falando mal. Eu saio e é aquele que está em campo mesmo. Muito bem, nós tivemos o privilégio de conversar no Pan News Cidades de hoje com o Ricardo Batalha. Muito obrigado pela sua presença aqui. Você está falando para todo o interior, a partir de Campinas. Nós entramos em mais de 60 cidades, Ricardo, aqui desde a região metropolitana até só Deus sabe onde. Muito obrigado, viu? Nossa, muito legal. Foi um prazer, muito obrigado e um abraço para todos os ouvintes, porque aí é como se fosse uma segunda casa de quem é de São Paulo. Para ir para o interior é demais, é uma outra vida, eu adoro. Grande abraço. Outro, obrigado. O Pan News Cidades volta já. Qual o segredo do Grupo Unieduca para empregar mais de 90% de seus alunos? Prática, prática, prática. Aqui você pratica e entra em contato com a sua profissão desde o primeiro semestre. Você pode até comparar, mas se for escolher uma faculdade, tem que ser do Grupo Unieduca, com a Unifage, Unimax e Faagro. Faça seu vestibular online. GrupoUnieduca.com.br. No Grupo Unieduca, seu futuro é na prática. Saúde é o melhor plano da região. PHS Samaritano Saúde, campeão. SamaritanoSaude.com.br. Com um programa inovador, disciplinas atuais e um corpo docente de altíssimo nível, o curso de especialização em Direito Empresarial Moderno da Unieduca é a escolha certa para você que atua no mundo corporativo. Faça um upgrade na sua carreira. O seu futuro na prática é agora. Acesse www.institutoiea.com. Pan News Cidades. Muito bem, amigos, o Pan News Cidades fica por aqui. Durante a semana você confere as minhas crônicas espalhadas pela programação da Jovem Pan News Campinas. Um abraço a todos e semana que vem a gente se fala. Até lá! Pan News Cidades. Apoio
Plano Hospital Samaritano, porque nós cuidamos de você. samaritanosaúde.com.br e Grupo Unieduca. Só aqui o seu futuro é na prática. Vestibular online em grupounieduca.com.br. Jovem Pan News Campinas.